Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliano Te Amo. Esse é mais um Degustando Séries para a gente conversar sobre o último episódio da segunda temporada de Gen V. E esse pod de hoje está diferente, hein? O nosso pod em vídeo. Se tudo der certo daqui para o final da gravação. E eu tô aqui com a minha companheira de temporada, né, que acompanhou todos esses episódios aqui junto comigo, que é a Ali, e temos a participação do Rodrigo Resenha, que veio dar cara para comentar. A participação barra intrometido também, né? Porque não apareceu a temporada toda, apareceu só no final, mas tudo bem, tudo bem. Intrometido não, já é de casa. Que menino? isso, já é de casa. Já é super de casa, estamos muito felizes que assim tem mais opiniões para a gente, né? Para fomentar o papo desse último episódio, porque eu tô curiosa para saber o que vocês acharam, viu? Se gostaram mais ou menos, enfim, vamos falar sobre isso. Mas aquele aviso básico, né? Se você não nos segue nas redes sociais, acompanha a gente lá. O meu é @deixa eu te indicar no Instagram, no TikTok e no YouTube. Passem seus arrobas, gente. @resenha pós-créditos, tô por lá falando de filmes, séries e cultura pop. Então tem bastante conteúdo saindo, inclusive resenha de Gen V, algumas resenhas de terror, né? Que estamos aí na semana do Halloween. Então fiquem ligados. Para você que ainda não me segue, @prettylee, né? Se você quiser ter um contato diferente com o mundo cosplay, algumas reviews, um bate-papo, pode se chamar. E não esquece de seguir o perfil aqui do podcast no seu escutador de preferência, né? Para não perder nenhum episódio, porque tá tendo muita coisa boa, saindo várias coisas. Toda semana tem novidade aqui com filmes, séries, games. Tá rolando especial também de terror lá no Cine Geek. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia. E não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas, porque isso, né, ajuda demais o nosso trabalho aqui. Então, bora pro papo. Editor, solta a vinheta. Degustando séries. Bom, gente, o que vocês acharam desse episódio 8 de Gen V? E aí? Será que foi um final bom de temporada? Eu não digo que eu vou considerar esse final, né? Não dá nem para considerar esse final. Até porque, assim, a gente tá fazendo uma ponte de uma série para outra, de novo, né? A gente tá falando de um spin-off. Então, assim, chamar isso de final é um pouquinho ruim, porque senão a gente vai falar assim, nossa, não teve um desfecho, né? E teve um momento que foi muito devagar, outro momento que foi muito corrido, tem ali coisas que não foram respondidas ainda. Então eu acho muito justo a gente falar que não foi exatamente um final ali, né? Foi mais um preparatório para um próximo passo. Uhum. Concordo com a Ali, pra mim é o começo do fim, né? Porque se liga diretamente aí com a próxima temporada de The Boys, que já tá aí colocado como a última temporada, né? Espero que seja a última temporada, por mais que eu goste da série. Não vou bater naquela minha velha tecla de tem que saber a hora de acabar. Sim. E acho que a temporada como um todo de Gen V, ela foi construída, né? Tipo, quase como uma ponte para o final de The Boys, mas não foi só isso, né? Então fica a lição para algumas séries aí que querem fazer pontes para outros filmes e finais, que tu pode contar uma história que é interessante e fazer ponte para outra coisa. E aqui, Gen V, no meu caso, acho que deu certo. Pacificador. Aranverse devia ter aprendido. E não aprendeu. Olha, eu confesso que eu gostei da temporada, porém, o final me preocupou um pouco, porque nós não temos a confirmação de uma terceira temporada, né? Nem sei se dá brecha para voltar para Godolkin, porque já tá tudo um caos, né? Tipo,
Olha, Pode falar. quanto a isso, foi muito bom você já pontuar, porque tem um diálogo muito, muito, muito importante nesse pedaço, né, da questão de, ai, mas a gente vai voltar? Tem dois personagens que falam isso, né? Ai, mas a gente vai voltar? E o outro, espero que não, né? Tipo, aí eu falei, cara, a série já tá deixando na cara, não vai voltar. Aí por quê? Porque tá uma merda, entendeu? Tipo, a própria série já respondeu pros fãs. Porque sempre que tem aquela despedida de série, ou se vai continuar ou não, eles sempre dão uma respostinha, porque às vezes eles ainda não têm aquela confirmação se vai continuar ou não. Uhum. Então eles dão esse spoiler, às vezes, justamente no roteiro da série. Ai, mas a gente vai voltar? Ai, a gente se vê numa próxima. Ai, mas será que a gente vai voltar? Ah, mas é logo, logo a gente tá aí de novo. Mas desse jeito, não. A conversa entre esses dois personagens, que mais pra frente a gente pode recapitular isso, é justamente sobre isso. Mas a gente vai voltar? Pelo amor de Deus, eu espero que não, porque já deu o que tinha que dar, a festa acabou. Então vamos para a próxima, que é o próximo que todo mundo tá interessado de verdade, não em vocês. Então eu acho que terceira temporada não rola, de fato, também pela questão do público, né? A gente sabe que Gen V é conhecido como uma sériezinha flop. Mas eu não acho que ele merecia tanto esse desdém. Tudo bem, The Boys é muito legal, muito maravilhoso, de certa forma, mas a gente não pode descartar a questão de outros spin-offs, porque acaba meio que a coragem dos produtores, dos roteiristas, de achar uma galera aí que vai querer participar da série de alguma forma e meio que acaba com essa esperança de, será que a gente pode trabalhar em algo novo? Ah, não, ele já considerado um JV uma série flop, então provavelmente qualquer outra série não vai derivar muito bem disso, porque eles sempre vão bater na tecla da série original. Então, é legal saber a hora de parar? É. Eu acho que Gen V já abordou tudo que eles puderam abordar aí, de alguma forma. Eu acho que não teria tanto repertório, pelo jeito que eles guiaram essa segunda temporada, não teria tanto repertório pra gente continuar, né? E eu acredito que as séries que virão ainda derivadas de The Boys vão ter aí um espaço muito maior de explorar esse universo. Concordo com a Lei também. Acho que Gen V começa com uma proposta na primeira temporada, aí sem se preocupar tanto com fazer parte de The Boys e ter ligações com The Boys, mas tendo, né? Então é uma série que funciona muito bem nessa primeira temporada e ainda assim tem ali a questão lá do experimento que é feito com sups, né? Para esse possível veneno, né? Que depois é tratado na última temporada de The Boys, né? A temporada anterior ali, que poderia ser essa bala de prata contra o Homelander. E agora a segunda temporada, ela é um pouco mais incisiva, porque em relação ao universo de The Boys, da série The Boys, porque ela está dentro do fervor que está acontecendo de The Boys, e transparece isso. A história de Gen V continua com seus personagens ali, de certa forma, inclusive a própria história do Andrew, que, tipo, com tudo que aconteceu, com o fato, né, do ator ter falecido na vida real, a gente ficou bem preocupado, a forma como isso seria dado na temporada, e foi feito de uma forma muito respeitosa e, tipo, de homenagem, assim. Acho que o texto da série tá de parabéns por ter proporcionado isso, a gente vai falar também mais disso depois, mas acho que é que nem ele falou, acho que se forçar uma terceira temporada de Gen V, não sei se vai ter esse apelo, assim, se a gente vai estar ainda interessado nos personagens, porque tudo tende a crer que eles vão estar na próxima temporada de The Boys e que alguma coisa vai acontecer com eles, não só com a Maria Monroe, né, mas com todos ali pelo final do episódio. E tem outros spin-offs que vão vir aí também, então acho que The Boys, Gen V vão passar a borracha e o universo de The Boys vai continuar de alguma forma, mas não com esses personagens. Eu acho que a primeira temporada ela conseguiu ser mais independente de The Boys do que essa. Uhum. Essa, eu senti que ficou muito no vem aí do The Boys. E eu confesso que isso me incomodou um pouco dessa narrativa não conseguir ser independente como a primeira temporada e da gente, enfim, ter essa possibilidade de um não retorno de uma terceira temporada, mas de vê-los na última temporada de The Boys, porque a gente já viu que principalmente a Marie vai ser essencial para o grupo, para a resistência, né? Ali para combater o Homelander.
mas eu me preocupo um pouco com os outros personagens. Por exemplo, a Polaridade, que ficou lá na universidade. A gente vai voltar a ver esse personagem, né? E, enfim, a gente viu a Emma também tentando desenvolver os seus poderes ali na luta final. Ela conseguiu finalmente ficar grandona, né? Fiquei um pouco triste com relação a isso, sabe? Dessa codependência da série original, e dessa incerteza. Eles falaram, os produtores chegaram a falar que existe a ideia de uma terceira temporada, existe história para ser contada, porém que isso vai depender muito da audiência que a série vai ter agora. Então, ele até numa entrevista, ele falou assim, não deixa para ver depois, assista a temporada agora, porque são esses números de agora que vão determinar se vai haver uma terceira temporada ou não, né? Então, eu concordo aí que tem. Vou falar assim, eles querem contar uma história de fato, mas eu vou falar assim, eu acho que entendemos o nível da homenagem, porque todos os episódios eles introduziram o Andrew de volta para a narrativa. Foi respeitoso isso, foi muito legal o que fizeram pro Chance, mas além dessa grande homenagem, eu acredito que, tipo assim, ele era o foco da narrativa para essa segunda temporada e a perda dele foi realmente algo que atrapalhou muito a narrativa que eles queriam tomar ali. Dá para ver que o tempo todo o Andrew era o foco, sabe? Era o que unia todos eles de alguma forma, ele era o ponto. E claro, a gente pode ver que entre uma temporada e outra, eles tiveram uma conexão muito maior de amizade, claro, questões de traumas, que unem mais as pessoas, né? É uma coisa que até a Emma mesmo fala, que o trauma acaba unindo mais as pessoas também, né? Na questão de se identificar com o que o Sam passou. Então, assim, eu vejo assim, pode sim ter uma terceira temporada, vai ser muito complexo para eles saírem desse negócio do que eles fizeram de homenagem para retomar uma história a partir dali. Mas para que caminho eles iriam? Nesse ponto, né? Vou falar assim, a gente teve uma ignição toda, né? Um pontapé justamente para The Boys. Então a gente ficaria muito dependente do que ocorreria em The Boys, né? Esses 6 meses, né? Que vai acontecer a série, para saber o que ocorreria com os outros personagens. Por exemplo, eu vi muito apagada a situação da Kate, que eu acho que seria muito legal ter uma abordagem ali. Justamente o Sam também, que não brilhou tanto nesse último episódio, apesar de tudo. A gente teve ali a junção de pessoas novas no grupo. Eu acredito que sim, Polaridade vai ter um papel importante, querendo ou não, ali no retorno de The Boys, até porque ele que normalmente vai ser inserido ali para voltar à questão do que foi The Boys, não só os estrelistas em si, porque, vou falar assim, a série não vai ter foco neles, né? Eles são coadjuvantes, né? Uma série coadjuvante para personagens coadjuvantes ali de algo muito maior a ser trabalhado, como o Homelander, o Billy e tal. Então, acho que o foco vai ser assim, por exemplo, a Mary Monroe, ela vai ter, sim, o seu foco, o seu estrelismo em The Boys, mas eu acho que mesmo assim vai ser um estrelismo muito coadjuvante para quem for assistir. Então, assim, quem assistiu The Boys talvez não tenha esse tato de saber de cara quem vai ser a Mary Monroe, o nível de habilidade delas, justamente porque muitos têm esse preconceito com Gen V. Então, assim, eu acredito que tem a sua relevância, a série sim tem a sua relevância, tem seus personagens de ponto de relevância, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que até os menos relevantes, que é um ponto que foi colocado nesse episódio, até os menos relevantes, ele tem às vezes um grande papel na trama. Então, assim, pode ser um ponto de aprendizado para quem está assistindo, pode ser só assim, um peteleco justamente no público, que não considera de vir uma série tão boa, mas tem personagens que, mesmo que sejam coadjuvantes, eles podem ter ali sua grande importância no meio da trama. Então, eu queria, sim, que tivesse muito mais espaço, né, para o Ethan, por exemplo, em The Boys, né, o Ethan que fez o nosso grande vilão dessa temporada, né, o Godolphin. Achei que talvez eles
tomaram um jeito de mostrar até que ponto a Mary poderia chegar também ali na sua evolução, como ela como personagem como um todo, toda a trajetória, que nem eu mencionei anteriormente nos podcasts. Se você ainda não escutou, se você só está vendo a live, escute os podcasts anteriores, que esse salto do desenvolvimento dela como personagem. Então, assim, quem vão ser, né, essa galerinha do Gen V lá para frente, qual o nível de importância, relevância que eles vão ter na série, né? Personagens pequenos que tiveram em Gen V, fizeram coisas grandes nesse último episódio e que foram essenciais para a gente ter esse desenvolvimento final. Com esse lance, né, dos personagens menores, assim, e a gente viu que, até na fala, né, da Maria, ela falou assim, nós vencemos você, até os mais inúteis vencemos. Exato. Então, eu acho que também a gente chegou a discutir em algum dos episódios de que vencer o Homelander vai ser uma junção de esforços, né, porque não vai ser tão fácil. Vai ser uma questão de esforços ao qual a Marie vai ter, sim, um papel a desempenhar ali, né? Mas falando, né, do Cypher / Godolkin, gente, para mim, ele foi uma das melhores coisas dessa temporada. Ele foi um super vilão, envolvente, roubava toda a cena que ele aparecia. Eu confesso que eu estava tão acostumada, né, com o primeiro ator, que quando mudou... Eu fiquei... O Hamish, ele trabalhou muito bem, né? As duas personas que ele teve ali, foi muito legal. Foi uma coisa que eu até pontuei com a Ju. Eu gostei que saiu do Hamish e foi pro Ethan. Não mudou, parece que não mudou muitas características, mesmo sendo, vou falar assim, o mesmo personagem, eles não mudaram tantas características. Mas o Doug, gente, o Doug medroso de tudo. Ele se entregando logo de cara, todo o processo dele, a Marie, tipo, eu não consigo curar você agora, ele, tá tudo bem, sabe, uma coisa meio assim. Ele dolorido ali, ele, não. Exato, então assim, eu acho que ele mostrou mais do que ele já fez, né, que nem quando a gente começou, né, que ele apareceu, eu falei, o cara lá da missa da meia-noite, né, que foi o padre e tal. Então eu gostei muito dessa pegada de mostrar outras características de um personagem ali, no caso de uma pessoa que fez dois personagens com personalidades tão distintas e propósitos tão distintos, já que ele ficou 30 anos ali sem saber quem ele era, de fato. Mesmo rindo, como diria Jordan, no banco do carona, né? Então, ficou bem legal. O Doug, mesmo nesse último episódio, ele desempenhou um papel muito importante, que foi revelar tudo, né? Que na verdade, ele foi a segunda pessoa a ser controlada pelo Godolkin durante esses 30 anos, que ele foi obrigado a assassinar o primeiro, inclusive, de que ele tentou controlar a Marie várias vezes em Elmira, né? E não conseguiu, né? Então ele contou basicamente todo o plano, todo o modus operandi ali do Godolkin. E uma coisa que eu achei interessante, que também meio que validou algumas das coisas que a gente conversou, foi o plano do Godolkin versus o plano da Sage. Completamente diferente. A pessoa mais inteligente do mundo se apaixonou pelo Godolkin e acabou se decepcionando, né? Fugiu meio que do controle dela o plano, esse plano ao qual nós não sabemos qual é, que começou ali em The Boys, dando, né, o poder ali para o Homelander até esse momento, né, que ela arquitetou tudo ali. E, enfim, o Godolkin, na verdade, subiu um pouco ali a cabeça dele, né? E uma coisa que eu achei interessante na hora que ele estava ali meio que excedendo os poderes dele, ele estava começando a ficar cheio de bolha. E quando a gente tem o início do episódio do flashback, né, que ele injeta o composto V, ele começa a ficar cheio de bolha antes de o fogo chegar nele. Ele meio que teve uma reação, né? Foi meio estranho isso. E aí ele estava ali todo controlando todo mundo e ficando cheio de bolha, né? E acho que na cabeça dele ele pensou assim, se eu conseguir controlar a Maria, ela vai poder me curar de novo.
enfim, algo nesse sentido. E ele foi muito otimista, digamos assim, de querer ampliar os poderes dele para conseguir dominar a Marie e o Homelander. Achei ousado. Bati palma, assim, para positividade. Falei, nossa, rapaz, você é muito confiante. A confiança, né? Confiança dele, né? Impressionante. A hora que eu vi isso, eu falei, miserável é um gênio. Aí, uma coisa que é interessante mesmo, né, de ver. Tanto é que, quando a gente tem essa cena, né, é uma coisa interessante, né, de se pontuar, que ele pega qualquer frasco, né, que aparece ali na frente dele, lá naquela cena do incêndio, para se injetar, né. Aí, eu acho que ficou meio assim, meio perdido. Porque na questão composto V puro ou V Odessa, né? Vou falar assim, né? Que ficou ali. E ele falando que foi o mesmo que foi ali da primeira remessa, da Tempesta, do Soldier Boy. Exato! Não sei o quê. Ele tinha acabado de sair correndo para impedir os outros cientistas de aplicar, que ele disse que não estava pronto, e daí, para se salvar de repente, do ele incêndio, mesmo se aplica, ele né? falou, antes morrer disso aqui do que morrer queimado. Eu acho que ele pensou. Antes de morrer do que perder a vida, né? Como diria Chaves. Aí eu fiquei, cara, tu acabou de falar que esse negócio não tá injetando isso por quê? Sai correndo, vai-se embora. E aí eu achei que isso ficou meio, né, meio turvo, assim. E tipo, por que não deu certo em todos os outros cientistas que morreram e deu certo nele? Isso achei um pouco torto. Porque o corpo dele ficou ali queimado, mas se manteve jovem de alguma forma, né? Como é dito, o corpo dele só ficou ali porque foi composto V do Soldier Boy, da Tempesta e tal. Aí eu fiquei assim, então todos os outros se aplicaram o mesmo, de fato? Ou era um ali em 1 milhão que acabou, tipo... Qual foi a chance, a probabilidade dele pegar justamente o composto V, então, ali, que estava... correto, né? Era a primeira... exato. Aí eu fiquei meio assim, depois parando para refletir sobre o episódio. Eu falei, nossa, mas se ele foi para lá para impedir os outros, né? Então, como que ele simplesmente aplicou nele uma coisa que ele falou que não ia dar certo, e de repente deu certo nele, mas... vai que a consequência realmente é sempre voltar até o corpo da estaca zero, né? Vou falar assim, queimado, que foi o último achado ali, né? Que já que a gente estava tendo ali, ele voltando, que tem aquelas bolhas de queimado, vai que ele teria o mesmo problema que, né, o Polaris estava tendo, de usar demais as habilidades e o corpo não aguentar. Então, assim, ficou um pouquinho dúbio aí a solução que eles encontraram para essa parte do personagem, mas vamos falar assim, vamos dar uma passadinha de pano, porque o interessante vai vir em The Boys, né? Então... foi um pouco torto, assim, um pouco de conveniência de roteiro, pegar assim, peguei o frasco certo, ou os outros não eram, e ele sabia qual era, né? Porque como ele foi o cientista principal ali, talvez ele sabia que aquele frasco era o frasco, mas muita conveniência aquele frasco não ter sido usado, não ter quebrado, não ter pegado fogo, enfim. Mas eu também acho que vou na linha do que ele falou, do tipo, ele usar os poderes, ele se tornaria queimado de novo, e aí, pelo excesso do uso de poderes, ele ficou daquele jeito, e aí é por isso que ele controlava as pessoas até chegar, de fato, na Odessa, que deu certo, para, sabendo do poder da Marie, conseguir se refazer, e aí sim, ver o que a gente viu ali no final da temporada. Mas eu concordo que foi um baita vilão, assim. Eu gostei bastante do Godolphin, do Cypher, acho que casou muito bem a personalidade vilanesca, né, dos dois. Quando troca de um para o outro, continua o mesmo estilo, assim, então também fiquei bem impressionado, assim, com isso na série. E eu confesso que ele ter morrido me deixou um pouco triste, porque eu achei ele um personagem tão bom. Achei o desperdício ter matado ele. Justamente. Eu não achei que fosse morrer, viu? Eu achei justamente que ele iria parar em The Boys, né? Talvez ele pare de alguma forma, num flashback, alguma coisa. Mas eu achei que era um personagem que ele já estava moldado para um The Boys, porque ele tinha nível de um The Boys ali, né? Vou falar assim, de uma série um pouco maior.
Mas talvez era justamente isso que eles queriam trazer justamente na proposta para a Marie, que ela tem o nível para encarar o próximo passo, para estar numa série maior, do que, vou falar assim, do que seriam os outros. Talvez essa oportunidade seria não só da Marie, mas como do próprio Andrew, né? Porque ela vai, explode ele e falar pelo Andrew. Então, assim, foi uma vingança que todos tiveram ali de alguma forma. Adorei, inclusive, o nome do episódio, que eu acho que casou muito com a situação, né? Cavalinho de Troia. Que a gente teve o homem do infinito. Então, Não, tomando cuidado para não levar uma gongada aqui. Todos os sups que tinham poderes, né? Assim, diferentes demais. Né, como esse menino que conseguia comportar várias coisas no canal traseiro dele. Um buraco negro, literalmente, assim mesmo. Quando eu vi, eu falei, ai, gente, é muito sério derivado de The Boys mesmo, cara. É tipo assim, GNV tem a sua bolsa da Hermione, né? Só que é diferente, é uma bolsa diferente. Sensacional, muito bom. Uma outra coisa que eu achei legal, não sei se vocês perceberam, mas a Emma, ela tava com a mesma blusa do Andrew, o mesmo moletom dele. Uhum. Foi uma homenagem meio ali sutil, silenciosa, né? Enfim, como a gente falou aqui, nem quero me prolongar sobre isso, mas eu achei muito legal o que fizeram nessa temporada de fazer essa homenagem ao personagem até no episódio final. Não foi só um episódio para dar um fechamento. A presença dele esteve durante todos os episódios, e isso foi muito legal. Isso mostra que, além de amigos, né, na tela, eles foram muito amigos fora das telas, né? A gente vê ali eles interagindo como amigos porque a gente está vendo os personagens, né? Mas por trás das telas, as brincadeiras, as conversas, a gente pôde sentir realmente que teve essa proximidade muito grande e que eles respeitaram o tempo todo essa condição, né, que aconteceu com o ator, e foi muito legal aí, realmente foi uma grande homenagem para ele de alguma forma, todo mundo aí abraçou muito esse contexto. Então, nesse ponto, estão muito de parabéns. Gente, e inclusive vocês sabiam que tá rolando aqui no Podverso um especial de terror? Vocês chegaram a escutar? Nosso especial de terror tem 2 episódios, um já saiu, né, no Cine Geek, que foi um episódio super bacana, falando de filmes de terror que são nostálgicos, onde eu, o Josimar e o Felipe, nós resgatamos a nossa memória afetiva com os filmes de terror que marcaram a nossa infância, né? Afetiva barra traumática, né? Barra traumática, exatamente. E do porquê que a gente se arriscava em ver filmes que nos davam medo. Foi uma discussão super legal. Tem vários filmes assim que a gente conversou que eu acho que vão resgatar aí a memória afetiva das pessoas, né? E próxima semana, Rodrigo, conta da novidade, o que vai ter no Degustando Séries próxima semana? O terror, né? Então a gente está nessa temática de terror, mas está começando um Degustando Séries para falar de It, Bem-vindo a Derry, série de terror aí tão aguardada da HBO Max, e que algumas pessoas já estão falando que é o Stranger Things da HBO Max. Só com Stranger Things... Olha só! Stranger Things para adultos, tá? Porque, tipo assim, tem cenas bem gore, pelo que estão falando, assim. Então... Uau! Vai ser Então, se você quer flutuar, gente, acompanha aí. A partir de semana que vem, todos nós vamos flutuar. Exatamente. Prepare o seu pop-pop-pop. E para todo mundo ter pipoca. Com certeza, e quero acompanhar o papo de vocês para ver o que vocês vão falar. Eu vou assistir a série também. É sensacional. E este mesmo trio que vos fala aqui, nós estaremos de volta agora em novembro com o nosso super especial de Stranger Things, que eu vou dizer a vocês. A gente não para de trabalhar. Imperdível. Não, aqui no Podverso a gente está sempre trabalhando, entendeu? A gente tá com tudo on fire. Não, e anunciaram que vai ter a exibição do último episódio de Stranger Things nos cinemas. E eu só consegui pensar, coitado das pessoas que trabalham no cinema. Dia 31 de dezembro lá. Vai ter que estar lá. Acho que eles pensaram assim, ai, filhos da...
Netflix, quem foi que teve essa ideia de botar nós para trabalhar em plena prévia de Réveillon? Eu pensei, pô, em casa é uma coisa, né? Deixa a família Porque em lá. casa você tá lá, né? a família, tá todo mundo comendo, você vai pra um canto, a família vai pro Dá outro, você uma junta os colherada na priminhos que quer assistir lentilha também. ali, né? Uma colher de lentilha, uma poquinha junto e dá o play na Netflix. Exatamente. Mas no cinema não, né? Vamos ver se eles fazem mais cedo, né? Tipo, as sessões para liberar o pessoal. Pelo amor de Deus, gente. Deixa os trabalhadores. Não vou ter que brigar com a minha família. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver, né? Quem é que vai pro cinema para assistir mais? Fica aqui o nosso convite, né? Para você que é fã, já chama quem é fã também, seu amigo, amigas, que são fãs de Stranger Things também, para escutar os episódios com você, discutir todas as temporadas e discutir também o que esperar da última, né? Exato. Que vai ser dividida em 2 partes, enfim. Vai ser um especial realmente imperdível, então já segue o Podverso, pelo amor de Deus, você não cobertura completa. Cobertura completa. Bora pro mundo invertido com a gente. Vocês pudessem ter um superpoder ali da série. Do mundo de The Boys. Vocês pudessem ter um superpoder. Qual superpoder vocês escolheriam? Fiz a pergunta, mas nem eu pensei na resposta que eu vou dar. Com certeza ia ter um poder muito podre. Não, mas se você pudesse escolher. Se eu pudesse escolher. Qual que você escolheria? Sister Sage. Sister Sage. Eu acho que tipo assim, tudo bem, você pode ter a habilidade que for, você engana até os nível ômega. Eu vou falar assim, não sabendo o que vai acontecer ainda na última temporada, posso estar me precipitando, mas o que ela fez até agora, a mulher tá muito de parabéns. Não, um parênteses antes do Rodrigo responder, eu acho esse poder dela, talvez botaram com uma interpretação errada. Eu custo acreditar que uma pessoa que tem esse nível de inteligência consegue orquestrar isso, porque para mim é como se ela conseguisse prever futuro, as coisas, né? Tipo assim, e não, ela só é muito inteligente que ela consegue. Sim, probabilidades, né? Ela acaba sendo muito melhor que a própria da Beth. Exato! Essa menina com esse poder, minha gente, o que ela fez de útil nessa temporada? Nada por todo mundo. Ela tem uma inteligência tão grande, tipo, para manipular e acabou caindo no golpe. Pois é. Eu acho que é porque ela se apaixonou muito pela inteligência do Godot, o intelecto dele, né? Dá pra ver que, tipo assim, ela tem uma desilusão ali, né? Exato. A gente vê, né, que ela fala assim, mora comigo, né? Vamos lá, né, pra Torre do Sete e tal. Aí você fica, cara, ela realmente tá gamadona nele, né? Isso. Tipo, cara, ela tá tão na sua. E, nossa, aí você fica... Você tá sendo burra por causa de um homem. Amiga, não faça isso. Isso porque a gente ainda ventilou de talvez ela tá usando ele, né? Tipo, dela nem tá interessada e tal, mas na real ela realmente estava. Ela realmente estava interessada nele e a hora que ele começou a fazer burrada, né? Que aquela live foi, maior que 2x, né? Então, assim, a hora que ela viu o Homelander ligando pra ela, ela pensou, vai estragar o resto dos planos? Melhor a gente se livrar dele de alguma forma. E foi ótimo, né? Porque a gente aí teve o Black Noir aparecendo. Claro, matou o nosso querido Duck naquela forma. Mas realmente, a gente teve a aparição do Black Noir ali. E muito legal o jeito que ele conversou com Polaridade, né? A coisa mais casual do mundo. É muito, muito fanboy. Tipo, cara, eu sou seu fã. E aí o Polaridade, cara, tu fala? Achava que você nem falava. Mas não fujam da pergunta. Qual que seria a habilidade de vocês? Então... Eu já respondi. Eu ficaria entre um teletransportar, assim, tipo Noturno do X-Men, ou Velocidade, que daí eu ia parar de me atrasar. Ia ser ótimo, ia me ajudar bastante a ser mais rápido. Assim, na série eu não vi ninguém que consegue. Não teve nenhuma pessoa que consegue se teletransportar, né? Em The Boys.
Não teve, a gente não viu. Olha, nenhum. que eu me lembro assim de cabeça, eu não lembro, mas com certeza deve ter aparecido como um poder menor. Eu não me lembro de ter visto, mas, enfim, se eu pudesse Ou ter eles mencionaram alguém que tem esse tipo de habilidade, porque com certeza há pessoas com esse tipo de habilidade. Pelo amor de Deus, no meio do monte de sup, gente, não ter nascido Não com poder de teletransporte. Absurdo. Verdade. Eu acho que eu queria esse poder também, do teletransporte. Porque, enfim, né, gente, gasolina tá muito caro no Brasil. Fora, não só gasolina, passagem aérea também. A velocidade também serve, né? Mas daí ia chegar toda bagunçada. Prefiro o teletransporte mesmo, né? E visitar vários lugares e tal, e tá tudo certo. Mas não me lembro de ter visto esse superpoder. Lembrei. Para esse último episódio não podia faltar a gente fazendo mais uma referência com X-Men. A prisão do Polaridade, gente! Sim. Entendeu? Tal qual a prisão do Magneto. Só faltou aquele túnelzinho que se encolhe, né? Assim, um plásticozinho. Mas, igualzinho, eu falei, gente, as referências de X-Men não param. Essa segunda temporada tá com tudo mesmo. Reviram os filmes e fizeram, anota. Pois é. Mas, gostaria de notas de vocês para a temporada de 1 a 5, porque eu não sei dar nota de 1 a 10. 1 a 5. Quanto segunda temporada de Gen V tá no ranking aí de vocês? Quantas estrelas merece? Para mim são 4. 4. 4 estrelas. Para mim foi é um spin-off que precisa e faz sentido existir. Quem fala que é flop V, não sei o que e tal, tá muito enganado, porque são 2 ótimas temporadas e que são muito mais do que um spin-off. Então, para mim, valeu a pena. E você, Li? Olha, eu vou ser tão audaciosa quanto, eu também colocaria 4 estrelas. Eu fiquei mais ou menos entre 3 estrelas e meia, 4 estrelas, mas assim, realmente é uma série que foi necessária, essa segunda temporada foi necessária existir, né? Explica bastante coisa que vai fazer conexão, né, com essa fase final. Claro, muita gente vai continuar sendo independente, assistindo uma série só, sem problema nenhum. Mas eu acho que dentro da proposta de não necessariamente ser um The Boys, necessariamente ali, com os mesmos tipos de humor, claro, um humor parecido, mas não um humor igual, né? A proposta de mostrar que até as pessoas que estão aprendendo ali, a gente está falando de adolescentes, né, gente? A gente não pode negar que eles estão aprendendo, eles estão descobrindo as habilidades dele ali. Muitos ali não sabem, às vezes está tendo contato a primeira vez com as habilidades ali. Então, assim, a gente não está falando de super-heróis maduros, né? A gente está falando de sups maduros, a gente está falando de adolescentes. A maioria ali ainda, vou falar assim, entre aspas, crianças ainda tentando entender a função deles no mundo. Então tem justamente a Emma, que aborda muito isso, da própria identidade, as inseguranças dela, a Kate, o Sam, né? Ele tendo os problemas dele, dessa parte mais psicológica e como essas habilidades afetam ele. Então, assim, eu acho que cada sup ali de Gen V, eles são, eu vou falar assim, o entendimento básico, né, de o que eram os sups que a gente acompanha em The Boys, antes mesmo de se tornarem aquilo que eles são. Né, o vulgo, por exemplo, o Sam tinha um grande potencial de ser quase igual ao Homelander se deixasse ele simplesmente muito louco, né, ali solto, ou se ele tomasse também os mesmos ideais de alguma forma ali, o poder de destruição que poderia causar nos outros, nele, numa fase mais madura, né, pegando ele mais pra frente, mas a própria Mary, que não tinha controle das habilidades de sangue nela, e ela foi aprendendo como se guiar nisso. Então eu penso assim, são pessoas aprendendo a lidar com elas e com habilidades além delas, porque muitos ali não têm controle do que estão fazendo. Então eu acho que é uma série bem equilibrada nesse ponto. Eles sabem colocar a crítica, eles sabem pôr o humor. Claro que em certos momentos são escrachados, porque isso é The Boys, é ser escrachado, é ser na cara.
Claro que eu achei, vou falar assim, alguns plots foram muito fáceis pra gente nessa temporada, foi bem engraçado, né, a gente fazer as teorias, e tipo, ver que eles estavam ficando pé da vida da gente descobrir, basicamente, né, a gente aqui por trás fazendo essas teorias, estando certo, estando errado, uniu aí uma galera, cara, não foi uma galera exorbitante, mas uniu aí uma galera pra conversar, pra jogar a conversa fora, né? E tá ali presente e acompanhando já podcasters, youtubers que gostam também desse universo. Então, eu acho aí que fez o papel que ele deveria cumprir, né, nessa temporada aí. Então, eu vou dar 4 estrelinhas aí, que tá merecido. 4 estrelas todos dois. Olha, sendo muito sincera, eu vou dar 3,5. Porque justamente eu me incomodei um pouco com a codependência de The Boys, com coisas que ficaram meio mal explicadas, como esse negócio do composto V lá, que deu tudo certo, e na nossa cabeça a gente está criando aqui, né, que tipo assim, foi a probabilidade que deu certo ali, ele foi sortudo, mas ninguém disse isso pra gente lá na série, né, estamos, né, dando uma de roteiristas aqui, e também de gostar muito de Gen V e gostaria que tivesse uma continuidade, daí eu me incomodo um pouco quando as coisas não têm um final determinado, sabe? Fiquem aberto, tipo, talvez a gente faça uma terceira temporada, e tem várias coisas em aberto que vai ficar dependendo de uma outra série. Para mim, as coisas têm que estar mais fechadas. Amarradas. Uma coisa, você botar coisa aqui e acolá, mas que funcionem, né, de formas independentes. E outra coisa é você fazer essa temporada inteira de Gen V ser vem aí o final de The Boys. Isso eu gostei. Mas gostei muito da temporada em si, gostei muito do vilão, gostei muito do desenvolvimento da Marie. Gostei também de não terem transformado ela numa vilã. A gente até falou aqui, será que o poder vai subir a cabeça dela? Será que, né? E eles não fizeram. No final, ela consegue enxergar que o real poder está na união do grupo. Ela não precisa bancar, né, a heroína sozinha. Então, todos venceram o vilão dessa temporada. Isso foi legal. E ganhou muitos pontos comigo, porque eu fiquei com medo. Então, minha notinha é 3,5. Tudo bem, tudo bem. É justo, é justo. Eu fiquei na dúvida, eu falei, né? Eu fiquei na dúvida entre 3,5 e 4, porque justamente esse final ficou corrido, realmente, ficou muito corrido. Acho que ficou muito entregue, né? Assim, a gente quer mostrar a solução, mas uma solução rápida, mas como que a gente vai chegar nessa solução? Então, vou falar assim, nem que eles tivessem feito 10 episódios, vou falar assim, 2 a mais, mas talvez ficasse mais completo, mais tempo de tela, talvez para a gente suspeitar mais de quem era o Cypher, de quem e o que o Odessa estava planejando, né? Mas esse tempo de tela a mais talvez teria criado um suspense a mais, né? Tudo bem, no meio da temporada a gente já tinha cenas do próximo capítulo, vocês vão descobrir, né? Então eu fico assim, talvez às vezes mais tempo para abordar certas coisas, que nem o Sam ficou sem aparecer um capítulo inteiro, né? Sim. E para a gente saber só o que aconteceu com ele, qual foi o problema que ocorreu com ele, com a família dele, que a família dele gostava dele, né? E no final foi a Vought que tirou esse acesso da família dele. Então, assim, eu acho que teve ali pequenas coisas de alguns personagens que poderiam ter sido mais abordadas. A Kate ficou esquecida no rolê, né? Eu vou falar assim, a Mary foi lá, curou ela. Legal, beleza. Aí tem gente que fala que a Mary recuperou além dos poderes dela, trouxe o bracinho dela de volta. Outras pessoas falam que não trouxe. Trouxe ou não? A menina vai ficar igual uma lagartixa? Vai crescer de novo o braço ali? A gente não sabe. Né? A gente sabe que vou falar assim, o poder da Marie pode ser, teoricamente, assim, roubado. Mas a menina, a gente viu que ela precisa se recarregar, de certa forma, porque ela usou muitas habilidades dela, senão ela vai ficar igual a Eleven, só com nariz sangrando, nariz sangrando, nariz sangrando. O tempo todo que usa habilidade, na questão de ela pode fazer crescer de novo o membro que já foi amputado? Não sabemos, porque a Kate ficou com o braço tampado o tempo todo. Então, desse mais tempo, talvez até para a evolução da própria Marie, que fizesse a gente entender mais tempo dela treinando com o Cypher, sendo o ator do Hamish, porque
esse personagem ficou sensacional. Dava pra gente ficar com muito mais pulga atrás da orelha, vou falar assim. Porque, assim, como que ele tinha vozes e ouvidos por todos os cantos? Né? O tempo todo a gente ficava, como que ele sabe de tudo o tempo todo? Como o cara consegue ser quase onisciente, onipotente ali? Né? Tá, ele controla 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, mas como as informações chegavam até ele, de alguma forma? Como ele descobriu a câmera ali, logo de cara? Como que foi essa questão das habilidades? Então, acho que faltou esse pedaço, talvez abordasse mais sobre a questão justamente de como foi o início do projeto Odessa, né? Que, eu vou falar, a gente teve 2 cenas sobre o incêndio, uma do incêndio acontecendo em si, e depois só ali do personagem do Godolkin, do Ethan, aplicando o composto. Então, talvez, se eles tivessem dado tempo, vamos falar do Odessa, dar uma introdução, que tiraram ele dali, prenderam ele em algum lugar, vamos todo mundo passar por isso. Tempo ao tempo, tudo bem, talvez ficasse um pouco mais caro em alguns aspectos, mas talvez desse mais esse plano de fundo para o que a temporada em si foi. E talvez enriquecesse mais e deixasse um pouquinho menos corrida essa questão do final, a gente pudesse ter um pouco mais de empatia de quem era o Doug. A gente teve pequenas cenas dele, cenas cômicas até, mas eu acho que criasse mais um espaço pra gente ficar mais, ele morreu, não tipo, eita, ele morreu, sabe? Mataram ele, acabou. Não, pra gente ficar tipo, poxa, o Doug era tão legal, sabe? Era um personagem ali que tinha espaço, ou ele começar a contar mais coisa do que devia e realmente... Né, alguém descobria ali, só estava ele e o Polaridade na cena do carro, mas tipo, desse mais espaço para falar até mesmo sobre os outros personagens, né, ali do próprio grupo em si. Porque fulano tem tal chance de chegar nesse nível, mas não sabe, porque daí já passaria quase vamos falar assim, a tocha, né, daquele negócio do mentorado também, né, do Polaridade, saber mais de quem são as pessoas ali do grupo, quais são outros potenciais que eles têm ali. Então, acho que essa questão do mentor também ia ficar muito mais legal nesse contexto, enriquecendo mais a temporada como um todo e deixando um pouquinho mais fechado. Eu acho que, individualmente, a gente teve destaques dos personagens, né, talvez não tanto quanto na primeira, que nem a Ju comentou, porque ficou naquela coisa de, tipo, não, vocês têm que se ligar com The Boys, né, mas acho que funcionou muito, assim, e o último episódio, de fato, ele acelera algumas coisas ficam subentendidas, meio tortas, que a gente já falou aqui. Se o último episódio fosse melhor, estaria aqui falando que Gen V foi uma das melhores séries do ano, ou tipo, que Gen V foi nota 5, por exemplo, poderia ser. Mas não é nota 4 pela questão do último episódio, principalmente, e mais todas essas ressalvas, assim, que acho que poderiam ter feito com que a série fosse, de fato, épica, assim. Não que ela não é ruim, ela é uma ótima série, dando 4, mas dizendo que ela não é perfeita. É isso, gente. Tá tudo bem. Cada um experiencia diferente, tá tudo bem. Mas eu quero saber do pessoal que tá escutando a gente, qual é a nota que vocês dão para a temporada geral de Gen V? E também responde qual é o superpoder que você escolheria ter, se você pudesse escolher. E esse foi o nosso bate-papo sobre o último episódio da segunda temporada de Gen V. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa temporada, quais são as suas expectativas para a participação desse grupo de resistência em The Boys. E não esquece de seguir o perfil aqui do podcast no seu escutador de preferência, nos avaliar com 5 estrelas, pois toda semana nós temos muitas novidades para você. Então é isso. Beijo!